Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Giovanni Duarte. Este é o Espiritismo em Sintonia. Nós vamos falar hoje sobre os suicidas. É uma pergunta que eu recebi e a gente vai retratar ela segundo o ponto de vista espiritual ou segundo o ponto de vista da espiritualidade através do espiritismo. Bom, vamos lá. A pergunta é de uma moça que me mandou na rede social. A pergunta é a seguinte: gostaria de saber mais sobre o que acontece com os suicidas. Meu pai cometeu suicídio já tem alguns anos. Ele se sentia muito culpado por conta de um acidente que levou uma outra pessoa ao óbito. Ele sofreu muito com essa culpa, por isso cometeu esse ato. Pessoal, só gostaria de fazer uma observação. As palavras suicídio, eu não posso falar ela completa. Então, toda hora que eu for me referir a essa palavra, eu vou usar a palavra acidente. E a palavra M-O-R-T-O ou M-O-R-T-E, sempre que eu for me referir a ela, eu vou falar ela soletrada ou então em partes, beleza? Porque se eu falar a palavra inteira, meu canal pode ser cortado, ou então eu posso perder essa publicação, entendeu? Então, vai ser por conta disso que eu vou ter que usar essa forma. Então, vamos lá. O que acontece? No caso dessa pessoa, nada justifica uma pessoa danificar a vida por causa de alguma situação, cometer um acidente por causa de alguma situação. Então, o que acontece no caso desse senhor? Ele estava com depressão, né? Não foi diagnosticado pela família e ele também não quis informar. Porque às vezes fala assim com a pessoa: você está com depressão. Não, eu estou ótimo. Eu estou com um pouquinho de tristeza, mas nada demais. Passa. Não passa, galera. Depressão não passa. Depressão é tratamento. As pessoas têm preconceito com relação à palavra psicólogo, psiquiatra e depressão. Não pode, não precisa ter esse preconceito. Por quê? Porque depressão é tratável. Para isso a gente tem psicólogo e psiquiatra. Entenderam? Bom, o que é o ideal? A pessoa procurar um psiquiatra primeiro. Porque pode ser que ele fale assim: olha, você só está com ansiedade. Eu vou te receitar um remédio, vai passar. Você volta daqui a tanto tempo. A pessoa volta, não melhorou, ele manda para o psicólogo. Melhorou? Beleza, continua com o medicamento. Ou então, ele vai indicar o medicamento e vai falar assim: olha, você precisa ir para o psicólogo. A pessoa vai passar um tempo com o psicólogo, depois ele vai levar alta. E pode ser que ele nem precise de medicamento, só conversar com o psicólogo já vai ser o medicamento ideal para essa pessoa. No caso desse senhor, ele tirou a própria vida por causa de uma falta de comprometimento dele entre Deus, a vida e a espiritualidade maior. Porque através da oração, através da ajuda com psicólogos, psiquiatras, conversar entre a família e falar: olha, eu estou passando por tal situação, alguém tem que me ajudar. Entendeu? Então, foi uma falta de caridade dele com ele mesmo. Olha para você ver. Eu vou explicar aqui para vocês sobre o livro Memórias de um Suicida, que vai descrever bem esse ato. Quando a pessoa comete esse ato, né, ela vai, como todo mundo, para o cemitério. Lá, o espírito, né, desligado parcialmente. Por que parcialmente, Giovanni? Eu vou explicar para vocês de outra forma. Vou mostrar para vocês um desenho. Olha só. Esse desenho aqui, ó. Esse desenho exato de uma réplica, né, de um esboço, né, do ser humano,
muito nítido, né? Dá para vocês ver o seguinte, que ó, esse aqui e esse daqui são a mesma pessoa. Imagina assim, que esse aqui é você e esse aqui é o seu perispírito. E a alma, ela tá aqui, ó. Ela tá aqui, ó. A alma, ela não é material, ela é espiritual. Então, quando o seu corpo espiritual está junto do seu corpo físico, a alma está junto dele também. Quando o seu corpo espiritual sai do seu corpo físico, a alma sai junto com o corpo espiritual. Entenderam? Então, isso fica uma pessoa encarnada, totalmente, sem nenhum problema. Todos os filamentos aqui ligados, né, são os filamentos que saem do seu corpo que liga o perispírito, né? Imagina assim que imagina que são correntes que ligam o corpo. Então você tem uma corrente aqui, outra aqui, são milhares. Cada poro do seu corpo tem uma ligação dessa que vai ligar o seu perispírito no seu corpo físico. Cada um. Isso é literal, não é forma figurada, não. Cada poro do seu corpo tem um filamento que vai ligar no corpo físico. Então, vai ficar os dois unidos através do corpo, através desses ligamentos. Quando a pessoa comete aquele assunto, aquele acidente, o que acontece? Os laços se rompem, tá vendo? Alguns laços rompidos. Esses laços rompidos quer dizer que a pessoa está desencarnada. Porém, tem alguns laços que estão juntos, estão inteiros. Esse. Enfim, então tem alguns laços que estão desligados e outros não. Isso quer dizer que o espírito, ele ainda sente as mesmas situações, no caso que é o espírito, esse aqui, ele vai sentir tudo que o corpo está passando. Se o corpo está sendo decomposto, né, e os vermes estão se alimentando desse corpo, esse espírito vai sentir esses vermes comendo esse corpo todinho. Então, as mesmas situações que estiver passando esse aqui, o espiritual está sentindo também, por causa das ligações fluídicas que ainda existem. Então, acho que mais ou menos vocês conseguiram entender. O que acontece? Nunca vai se romper? Vai. Na hora que o corpo físico acabar de ser decomposto, esses laços fluídicos também acabam. Porém, o sofrimento não. A gente traz uma garrafinha dentro da gente, desse tamanhozinho aqui, ó, chama fluido vital. Essa garrafinha significa que, na hora que a gente nasce, ela está cheia, né? E na hora que a gente vai embora, né, pro céu ou pro inferno, né? Gente, céu e inferno é um sentido figurado, viu? No espiritismo a gente não tem a concepção de céu e inferno como lugares eternos de sofrimento, né? Então, tem uma outra hora eu falo sobre céu e inferno com vocês. Só entenda assim. Eu falei, vai para o céu e para o inferno, quer dizer que a pessoa pode ir uma coluna espiritual elevada, quer dizer que ela pode ficar na terra, quer dizer que ela pode ir para o umbral, né? Então, ela pode ir para diversos locais. Acontece o seguinte, quando a pessoa desencarna, né, então ela vai sentir toda aquela decomposição orgânica do corpo físico, através do corpo espiritual. Ela é levada através de mensageiros de Cristo, daquela região onde ela está, né, daquele cemitério, para um local apropriado para suicidas. Esse local é apropriado para pessoas que cometeram esse tipo de acidente. Por quê? É um local, imagina que é um local fechado. Não estou falando que é necessariamente assim, não. É um local fechado, chamado de Vale dos Suicidas. Esse vale, essas pessoas vão para lá porque ele tem um campo magnético de força que não permite que as energias negativas densas saiam de lá e possam prejudicar pessoas reencarnadas. Após essa pessoa estar nesse local,
né? Ele vai ficar ali durante muitos anos, muitos dias, muitas horas. O tempo que essa pessoa vai ficar no umbral, a gente não consegue saber. Por quê? Vai ser relacionado com vários tipos de coisas que a pessoa já passou. Por exemplo, nem toda pessoa que suicidou, na verdade, ela queria fazer isso. Ela pode ter sido influenciada por espíritos negativos. Espíritos que queriam levar mais pessoas ao suicídio. Por alguma razão que a gente também pode conhecer ou desconhecer. Então, uma pessoa que ela foi influenciada 80% por um espírito negativo, um espírito ruim, né, algumas religiões chamam de dragões, outras chamam de demônios, então que foram um espírito que foi influenciado por um demônio, um dragão, um espírito trevoso, né, que ele praticamente não fez aquilo porque ele quis, mas ele foi obsediado grandemente, aquele espírito ele não vai permanecer naquele local. Então ele vai sofrer muito menos do que um espírito que planejou o suicídio dele durante muito tempo, que pensou em todos os detalhes, onde seria, como seria, o que ele ia, o que as pessoas que ficaram iam pensar. Então, assim, a pessoa que premeditou tudo isso e cometeu o ato, ela não ela não vai ficar tanto tempo assim no umbral. Divaldo, numa palestra dele, Divaldo Pereira Franco, ele fala o seguinte, que uma pessoa que cometeu suicídio, mas essa pessoa, falei a palavra, mas essa pessoa, ela não tinha intenção, aconteceu uma situação agora, a pessoa ficou louca e cometeu o acidente, praticou o acidente, né? Essa pessoa, ela tem um peso menor de culpa e de coisa a resgatar do que uma que premeditou durante muito tempo. Então, essa pessoa vai ficar ali durante um período. Quando o fluido vital dela, que é aquela garrafinha que a gente traz dentro da gente, quando esse fluido vital acabar, quando ele acabar, essa pessoa vai ser transferida para um outro local. No livro Memórias de um Suicida, essa pessoa é transferida para o Hospital Maria de Nazaré, onde entenda dessa forma, presidente ou governanta dessa casa é simplesmente a mãe de Jesus, Maria Santíssima. Essa pessoa é transferida para esse local, lembrando só o seguinte, a colônia espiritual destinada a suicidas, ela originalmente fica em Portugal. Podem ter outras em outras partes do mundo? Podem. Da mesma forma que existe Casa Fabiano de Cristo em vários lugares do mundo, né? Não só no Brasil. No caso da colônia correcional Maria de Nazaré, ela, no livro Memórias de um Suicida, essa colônia ela fica em Portugal. No caso, bom, não vou adentrar mais não, mas essa pessoa é levada para lá. Lá eles vão passar por uma quantidade enormes de tratamentos, enormes, né? Até eles conseguirem entender o porquê daquela vida que eles tiveram e o porquê das dificuldades que eles tiveram, para que eles possam voltar numa próxima reencarnação conscientes de tudo que eles passaram e o porquê. Pode ser que eles cometam o ato novamente? Pode ser. O Chico estava num atendimento, uma senhora chegou para ele e falou que o filho dela tinha sido operado, não, que o filho dela tinha sido operado e perdeu os braços. E que os médicos queriam operar ele e tirar as duas pernas. E ele já tinha nascido cego, surdo e mudo. Tá? A criança era cega, surda, muda, não tinha os braços e também poderia ficar sem as pernas. O que uma criança dessa vai viver? O Chico ficou muito
É, ele, ele se sentiu muito mal com essa mãe falando isso, né? Pensar por que essa criança estava passando por isso. Emmanuel fala assim com ele: fala para essa mãe que essa criança, nas últimas 10 vidas, ela foi um suicida. Não podia ter falado. E que é para ela deixar o médico fazer esse procedimento, porque ele já anda no entorno da casa, ele já tinha 5 anos. Ele já anda no entorno da casa procurando um rio ou um precipício no qual ele possa se jogar. Então, essa essa criança, no caso, ela já tinha 10 vidas, né? O remorso que ela trazia, né, era tão grande que ela não conseguia se perdoar. Porque esse ato, na verdade, é uma culpa que a pessoa traz. É uma culpa inconsciente por alguma situação, por algum medo, por alguma falta de coragem. Às vezes terminou com o namorado, com a namorada, ou algum parente veio ao óbito, né? E essa pessoa acabou cometendo esse ato por causa disso. Mas isso é falta de coragem, de seguir a vida, de continuar, de lutar. Porque ela está indo embora através de um ato desse, mas ela está deixando pai, mãe, filho, irmão, marido, amigo, enfim, uma infinidade de pessoas que vão ficar depressivos, angustiados, ansiosos, tristes com a partida dessa pessoa de forma tão inescrupulosa. Então, o caso que acontece com os suicidas, ele pode ser das duas formas, voluntária ou involuntária. Voluntária porque a pessoa quis fazer aquilo, indiferente de qualquer coisa. Involuntário porque pode ter sido por obsessão. Então tem os dois. Influência obsessiva, né? Tem o caso ainda, né, da pessoa que, conforme o Divaldo disse, que a pessoa não tinha intenção, né? Mas num ato extremo, ela acabou fazendo isso por covardia, sim, mas também por loucura. Fez sem saber o que estava fazendo, né? É... Após a pessoa ser levada para esse hospital, né, esse centro correcional de Maria de Nazaré ou de qualquer outro que tenha, qualquer posto de socorro espiritual, né, que se encontre no nosso planeta, após ele ser levado para lá, ele vai passar por uma série de tratamentos, vai passar por um último tratamento que é conhecer a si mesmo, né, e como funciona o reencarne, né? Como é feito o corpo, como é escolhido, como a pessoa fica após reencarnada, né? Aí a pessoa decide quando ela poderá reencarnar. Não não é imposto uma data, né? Ela pode escolher. Nunca é imposto? Pode ser que sim. Em casos muito ímpares. Por exemplo, um espírito que obsediou ou obsedia várias e várias pessoas, né? E ele não quer reencarnar. Esse espírito será reencarnado compulsoriamente. Mas no caso de reencarnação compulsória, os espíritos, eles nascem com os corpos totalmente deformados. É uma coisa horrorosa. Esses espíritos nascem assim. Então, o melhor remédio para as pessoas não procurarem se autodestruírem, primeiro de tudo, oração. Orar todos os dias, agradecer pelo dia que amanheceu, agradecer pelo dia que teve, pelas dificuldades que passou, agradecer por tudo, porque tudo é dádiva de Deus. Segundo, tá com problema? Psicólogo e psiquiatra.
Um dos dois vai te ajudar, certamente. Ainda não tenho força para procurar um psicólogo, procura alguém que você tem confiança e conte para a pessoa, e essa pessoa certamente vai te ajudar a procurar ajuda profissional. Procurou ajuda profissional? Procure também um centro espírita, vai fazer um tratamento espiritual. Procure o padre da sua igreja, pede ele para fazer um tratamento espiritual com você. Procure o pastor da sua igreja, diga para ele que você quer fazer um tratamento espiritual. Procure o pessoal da Umbanda, do Candomblé, que dirigem as casas que você participa, fala que você quer fazer um tratamento espiritual também. Então, sim, procure a religião que você vai, né? Você frequenta, para você poder fazer um tratamento. Então, primeiro passo, oração. Segundo passo, atendimento profissional, físico. Terceiro passo, atendimento espiritual. É só através desse triângulo que você vai conseguir se recuperar, que você vai conseguir sobreviver àquelas situações. Os casos de suicídio são irrecuperáveis? Não. Conforme eu disse, a pessoa vai morrer, vai passar por uma série de experiências dolorosas, muitíssimo dolorosas, e depois serão tratadas de forma equivalente, através de passes magnéticos nos planos espirituais e tratamentos de diversas formas. Após isso, a pessoa vai renascer normal, né? Não vai ter nada. Não, vai nascer normal não. Cara, a pessoa vai nascer com aquela flagelação que ela causou para morrer. Foi suicídio através de corda. Então, a pessoa vai passar por ela vai ter problema de respiração ou da traqueia, um câncer, ela vai ter um problema dessa natureza. A pessoa, ela deu né? Essa pessoa vai nascer com um problema muito sério na cabeça. Essa pessoa se jogou nas rodas de um trem de ferro, né? Que ela se cortou toda, né? Essa pessoa vai nascer com diversos problemas. Paraplégica, tetraplégica, cega, surda, muda, enfim, vai nascer com vários problemas. Todas as pessoas que cometem suicídio vão nascer com problema, principalmente naquela área que ela provocou o acidente. E muito além disso, por exemplo, digamos que tem uma pessoa, no livro Memórias de um Suicida, um dos personagens do livro, ele comete o ato porque ele fica cego. Ele vai voltar cego e ainda vai voltar com o problema que causou o suicídio dele. Não tem jeito, acaba falando a palavra. Então, essa pessoa ela vai voltar normal? Não, ela vai voltar com diversos problemas. Isso são coisas ruins, agridem muita pessoa. Então, o que fazer? Orar, tratar-se com psicólogos e psiquiatras, conversar com seus familiares, conversar com as pessoas, ver alguém conversar com você sobre esse assunto, escuta a pessoa. Eu não gosto que as pessoas falam sobre isso comigo, pelo menos escuta, não precisa dar opinião, mas escuta. Às vezes a pessoa não quer mesmo que ninguém responda nada, ela só quer falar o que ela está sentindo. Escuta a pessoa e trate-a bem, beleza? Bom, esse é o final do nosso vídeo. Caso tenha ficado alguma dúvida, coloque nos comentários. Curta, compartilha, se inscreva em nosso canal, beleza? E vai lá no Facebook e se inscreva lá também no Instagram, Giovanni Duarte. Caso tenha ficado alguma dúvida, pode me mandar as perguntas pelo direct ou pelo Messenger. Caso não tenha ficado nenhuma dúvida, coloque um comentário aqui para a gente poder interagir melhor, beleza? Abraço para todo mundo.